Provérbios, capítulo de número 8, no versículo de número 32, que diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras das minhas entradas, porque o que me acha, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu. Peça para que Jesus fale conosco nessa noite. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e bom Pai, Criador dos céus e Criador da terra, nós te louvamos, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos concede nessa noite. Tenho certeza, meu Deus do céu, que o Senhor tem uma mensagem ao nosso coração, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos congregou neste momento, meu Deus, para que estarmos adorando o Senhor na tua casa. Meu Deus, abra a porta do nosso coração. Meu Deus, venha falar comigo, conosco, com teu povo, de uma forma gloriosa, meu Deus, de uma forma especial. Meu Deus, tira os empecilhos, tira as barreiras do nosso caminho, e que a tua palavra possa adentrar no profundo da nossa alma, e que ela fale conosco, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, assentai-vos, por favor, desocupem vossas mãos, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Quero pedir, por favor, toda a reverência, toda a atenção à palavra de Deus. Com certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós nessa noite. E, meus irmãos, aqui Salomão que escreveu partes aqui desse livro de Provérbios, né? Não todo o livro, mas a maioria dos capítulos foi escrito por Salomão. E aqui, né, nós sabemos que quando nós lemos, né, este livro, cada versículo, cada palavra que nós meditamos, né, o Senhor dá para nós aqui pérolas, né, joias preciosas, para que nós possamos ter uma vida plena, ter uma vida abençoada com a presença de Deus, em obedecendo aquilo que o Senhor nos ensina. E veja aqui que nesse capítulo de número 32, nesse capítulo 8, nesse versículo 32, Salomão, ele inicia dizendo, né, chamando a todo o povo, né, de uma forma carinhosa, ele como um pai, ele dizendo: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Salomão está dizendo que feliz, né, será todos aqueles que andarem no caminho do Senhor. Aqui quando ele está dizendo os que guardam os meus caminhos são aqueles que andam, né, aqueles que seguem no caminho do Senhor. E observa bem que o caminho de Deus, né, ele é totalmente diferente do caminho do mundo. Quando nós seguimos o caminho de Deus, ele nos levará aos céus, ele nos levará à eternidade com Deus. E veja bem que o caminho que leva ao céu, meus irmãos, esse caminho é um caminho que muitas das vezes é um caminho doloroso, é um caminho que muitas das vezes corre lágrimas nos nossos olhos.
O caminho que nos leva ao céu, muitas das vezes é o caminho que nós derramamos sangue na nossa trajetória. O caminho que nos leva a Deus, muitas das vezes, é um caminho que a luta é tão grande que às vezes nós caímos no chão, nós não aguentamos. Observa bem quando o nosso Salvador, o nosso Mestre, o Senhor Jesus, ele como homem, como eu e você, cada um de nós, sanguíneo. Quando Jesus aqui nessa terra, ele estava o único homem na face da terra que nunca pecou, pois o escritor aos Hebreus diz que em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Quando Jesus ele foi traído, quando ele foi entregue, observa que Jesus sendo limpo, Jesus sendo santo, mais santo do que todos, a Bíblia mostra que tiraram as vestes de Jesus, colocaram ali um pano de púrpura, um pano vermelho sobre ele, colocaram ali sobre Jesus uma coroa sobre a sua cabeça com enormes espinhos que atingiu seu crânio, que o sangue escorria, esbofeteavam, batia na face de Jesus, cuspiam em Jesus, enfim, e Jesus ali com roupas menores, com trajes menores, recebeu ali uma cruz tão grande, e Jesus agora ele segue para o Monte Caveira, para o Gólgota, aonde posteriormente Jesus ele seria crucificado e Jesus seria morto. Na sua trajetória, a Bíblia diz que Jesus ali ele apanha, Jesus ali ele é açoitado com chicote, Jesus ele é apedrejado, é cuspido, é escarnecido. As pessoas lançam sobre Jesus palavras de maldição, as pessoas xingam Jesus, humilham, e Jesus ele cai devido à fraqueza, o cansaço da sua carne, devido à perca de sangue, devido ao sofrimento que nenhum de nós suportaríamos. Mas a Bíblia diz que vem um homem e segura ali do lado de Jesus, o levanta e ajuda Jesus a levar a cruz até o Monte Caveira, até o Gólgota. E a Bíblia diz que chegando lá em cima no monte, Jesus ele é colocado sobre aquele madeiro lavrado, e a Bíblia diz que aqueles cravos imensos, agora uma marreta, aquele cravo na mão daquele soldado, a mão de Jesus é aberta sobre aquele madeiro, e aquele soldado com um cravo imenso põe ali sobre o punho de Jesus e manda a marreta e crava a sua mão direita de um lado, crava a sua mão esquerda do outro lado, e depois amarra os seus pés, um pé sobre o outro, muito forte, e levantam aquela cruz puxando por uma corda, e aquela cruz cai naquele buraco e dá aquele tranco e rasga ainda a mão do Senhor, e o sangue é derramado. Não bastando tanto sacrifício, o soldado romano chega com aquela lança e crava ali do lado de Jesus, de maneira que todo o seu sangue sai até que escorre, começa a escorrer água. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Que o caminho que leva ao céu, como eu falei no princípio e repito, não é um caminho que nessa terra traz prazer para a nossa carne, não é um caminho que traz luxúria para a nossa carne, não é um caminho que traz bem-estar para nós. O caminho que nos leva a Deus é um caminho, como foi lido aqui hoje, é um caminho estreito, é uma porta apertada. Não é fácil seguir o caminho que leva ao céu. Sabe, se fosse fácil servir a Deus e ir para o céu,
Nós teríamos que ter uma igreja 10 vezes maior do que essa, cada ano aumentar, porque se fosse fácil, todo mundo queria servir a Deus. Estou dizendo servir a Deus. Mas como servir a Deus não é fácil, se brincar, cada ano tem que diminuir o tamanho da igreja, porque todo ano está diminuindo de uma forma grande a quantidade de pessoas que frequentam a igreja no intuito de ir para o céu. Observa que o caminho não é fácil, o caminho que Jesus seguiu até ascender ao céu, até voltar para o seu reino, não foi fácil, não foi brincadeira. O caminho que Paulo seguiu, que é o caminho de Cristo para chegar ao céu, o caminho de Paulo não foi fácil. Mas eu repito, agora pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos, os que andam no caminho do Senhor. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo nas perseguições, das provas, o Senhor diz que felizes serão aqueles que andarem no caminho do Senhor. Vamos ver o oposto, o caminho do mundo, o caminho que conduz ao inferno, o caminho que conduz à perdição. Presta atenção, é o caminho fácil, aonde a porta é larga e o caminho é extremamente espaçoso. E lá, como diz, como foi lido aqui no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que muitos são os que passarão por este caminho. Observa bem o caminho que leva para o inferno, o caminho do mundo, o caminho que eu gostava, o caminho que você gostava ou talvez ainda gosta, o caminho que o mundo gosta, é o caminho da carnalidade, é o caminho do prazer, é o caminho da alegria pela bebida alcoólica, pelas drogas, pela prostituição, é o caminho da alegria do carnaval, das orgias, é o caminho do roubo, do furto, é o caminho da inveja, o caminho da idolatria, é o caminho que não faz mal a ninguém, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, e esse é o caminho que o mundo está andando, o caminho das guerras, o caminho da destruição, o caminho da peste, da fome, o caminho da perdição. Por que todos estão andando neste caminho? Por que todos estão andando nesse caminho? Observa comigo, por favor, o capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por que todo mundo está andando nesse caminho e acha o caminho bom? 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, o apóstolo Paulo escreve bem assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a glória do Evangelho, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se as pessoas estão cegas, se as pessoas não têm entendimento, se as pessoas não compreendem as coisas de Deus, as coisas de Cristo, como que eles irão seguir a Deus, como que eles irão seguir a Cristo, se o entendimento deles estão cegos? Se o entendimento deles, eles não têm desejo, eles não se voltam para as coisas do céu. Sabe por que nós servimos a Deus? Porque um dia Jesus, ele tirou a venda do nosso entendimento. Jesus, ele abriu, ele clareou, ele iluminou o nosso entendimento, ele revelou para nós que ele é o príncipe da paz, ele
Você pergunta para quem não é crente: você quer aceitar Jesus? Ele diz: ainda não, hoje não, mas quando? Talvez amanhã, talvez a semana que vem. Mas o infeliz, quem vos garante que amanhã tu terá vida? Quem dirás que amanhã tu vai levantar como levantou nesse dia de hoje? Quem diz que tu vai deitar e vai abrir o olho no dia de amanhã? Quem te garante isso? Nós estamos, a igreja de Deus, os habitantes da terra estão vivendo os seus últimos dias na terra. A Bíblia é clara em dizer para nós que nós não podemos mais cochear em dois pensamentos. Analisa lá no capítulo 18 do livro de Reis, quando Elias, ele chama todo o povo de Israel, ele chama os profetas de Baal. Por que Elias reúne aquele povo? Porque aquele povo estavam como nós estamos hoje, muitos de nós. De noite nós estamos na igreja, mas de dia nós estamos no mundo. Aqui dentro nós estamos servindo a Deus, passou da porta para fora, o funk está comendo solto, o pecado está rolando solto. A gente está dentro da igreja, mas a nossa mente está no mundo. A gente está aqui dentro, mas o dedo está ali, ó, na rede social. A gente está aqui com o corpo aqui dentro, mas a cabeça está lá fora. Nós estamos aqui, mas não estamos prestando atenção na advertência que Deus nos adverte para nós fugirmos do mundo e nos aproximarmos do seu paraíso e da sua glória. Nos dias de Elias, o povo estava dessa maneira, escocheado em dois pensamentos: um pé era no mundo, um pé era dentro da igreja. Eles faziam algo para Deus, uma coisa para Deus e 10 para o mundo. Fazia algo para o Senhor, fazia outra para o mundo. Elias reúne o povo e diz: olha, porque vocês estão cocheando em dois pensamentos. Ou traduzido: porque vocês estão andando em dois caminhos. Por quê? Elias sugere: se Deus é Deus, segue Deus. Agora, se Baal é Deus, segue Baal. Deus é bom? É bom, então segue a Deus. Deus não é bom? Ah, para mim não, mas então o que a gente está fazendo aqui se Deus não é bom? Por exemplo, eu sirvo a Deus. Nos dias de culto eu estou aqui. Nos dias que não serve a Deus eu vou para o candomblé, eu vou para a maçonaria, eu vou para o espiritismo. É sem fundamento, não tem base para isso alguma. Se eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, eu caminho com Deus, eu ando no caminho de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu sou escolhido pelo Senhor para fazer a vontade dele e não a minha vontade. Quando Elias ele chama aquele povo, Elias diz para eles: sobe lá no Monte Carmelo, hoje nós vamos fazer um sacrifício, e o Deus que responder por fogo, esse vai ser Deus, esse será o verdadeiro. E o que acontece, meus irmãos? Todos nós já sabemos. Só resumindo, o povo de Baal ficaram de manhã até a tarde clamando por Baal, se cortando com punhal, com espada, fazendo todo tipo de atrocidade, e nada de Baal responder. Elias diz: chega, agora é minha vez. Vocês fizeram tudo o que vocês tinham que fazer e nada aconteceu, agora eu vou fazer. Elias edifica um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias coloca ali aquele animal cortado, manda jogar ali o cântaro de água, joga o segundo, joga o terceiro, e a Bíblia diz que Elias então, ele vai clamar aos céus, ele vai clamar ao Deus de Israel,
e vai dizer: olha, Senhor, responda, mostra para este povo que o Senhor é Deus. Mostra para eles que não existe outro Deus em Israel além de ti. A Bíblia diz que numa oração muito pequena, o fogo desceu, consumiu o holocausto, aquele regaço, tudo que ali estava foi consumido, de maneira que todos caíram por terra, de joelho prostrado, adorando a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Que vai chegar um momento, vai chegar um dia que esses caminho paralelo, essa bifurcação, alguém vai chegar no céu, alguém vai chegar no inferno pelo outro caminho. Só que vai chegar um dia aonde está lá no capítulo 20, no verso 11 até o verso 15 de Apocalipse, aonde a Bíblia diz que todos que estiverem na sepultura, todos que estiverem no inferno, todos que foram tragados pelo mar, não importa o tipo que morreram, todos vão se apresentar diante do grande tribunal de Deus. E a Bíblia é clara em dizer para nós que cada um, ele terá que dar conta de todas as suas obras. Naquele dia, amados irmãos, não vai adiantar dar glória a Deus como os servos de Baal fizeram. Os servos de Baal se prostraram em terra dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Dava a impressão que eles haviam se convertido, dava a impressão que eles haviam se achegado a Deus, dava a impressão que eles haviam largado a Baal e se renderem ao Senhor. Mas era mentira. Elias diz: pegai as vossas espadas, matai todos os profetas de Baal. E a Bíblia diz que aqueles 450 homens foram mortos. O que isso tem a ver? Que o caminho que nós estamos seguindo, presta atenção, um vai nos levar ao céu, um vai nos levar ao inferno. Só que um dia esses que foram para o inferno serão tirados e vão ser colocados diante do trono de Deus para o grande julgamento. Não adianta diante do trono de Deus naquele dia, naquele imensurável trono branco, de um branco tão forte que será impossível olhar para aquele trono, a brancura das vestes daquele que estará sentado muito mais resplandecente, um Deus tão grande, tão poderoso, que a Bíblia diz que o céu e a terra vão fugir dele, mas não vai encontrar lugar para se esconder. Naquele dia todos os que estiverem no inferno, aqueles que seguiram a porta larga, o caminho espaçoso, aqueles que viviam nas orgias, no prazer do mundo, que passaram a eternidade no inferno, vão ressuscitar e vão estar diante de Deus. E naquele dia, quando olharem para a majestade, para a grandeza, para o poderio de Deus, não adiantarão, que ali todos estarão prostrados. Não vai adiantar dizer verdadeiramente: agora eu tenho certeza que só o Senhor é Deus. Verdadeiramente agora eu creio naquilo que pregavam na terra, que é o Deus que salva a alma do homem. Ah, Senhor, me salva, pois agora eu me arrependo de tudo que eu fiz quando eu estava na terra. Não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade. A Bíblia diz que naquele dia todos que estiverem diante do trono, cada um terá que dar conta de todas as suas obras. Não estão dizendo que as suas obras foram boas ou más, mas de todas as suas obras, porque eles já foram lançados no inferno. E aqueles que foram lançados no inferno seguirá só a condenação do juízo final, aonde eles serão condenados por todas as suas obras em terra, quando estavam vivos, e depois de lá serão lançados no lago de fogo e enxofre, ali onde estará a besta, ali onde estará o falso profeta, ali onde estará o anticristo, e ali onde estará todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no céu do livro da vida. Os irmãos estão entendendo como é simples? Esses dias, conversando com o irmão pastor, ele dizia que, já muito mais velho do que eu, ele dizia: pastor, não sei o que está acontecendo no mundo, eu não entendo que tipo de evangelho
que as pessoas estão vivendo. Eu não entendo como estão servindo a Deus do jeito que estão servindo a Deus hoje. Hoje o pecado não é mais pecado. Hoje ninguém ama mais a verdade. Se você prega a verdade na igreja, o povo não vem. O povo não quer saber de conhecer as coisas de Deus. O povo só quer saber de brincadeira, só quer saber de falar de dinheiro, de prosperidade, de bênção, de vitória, mas ninguém quer saber de santificação, de libertação, de vivificação. Ninguém quer saber de ter compromisso com Deus. Ninguém quer pagar o preço para servir a Deus. Ninguém quer renunciar ao mundo. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Olha o versículo 33 do capítulo 8 de Provérbios. Salomão, ele diz: ouve a correção, não rejeiteis e sede sábios. Olha aí que ele diz: ouve a correção, não despreze, não rejeite, não abandone, não fuja da correção, mas ele diz: sede sábios. Por que Salomão está dizendo dessa maneira? Oséias, ele disse que o povo de Deus, eles foram destruídos. E detalhe, nós também, muitos de nós, seremos destruídos, porque nós rejeitamos o conhecimento, nós rejeitamos a ciência, nós rejeitamos aquilo que Deus nos dá, nós rejeitamos o caminho de Deus. Observa, meus irmãos, quando ele diz: ouve a correção, não rejeiteis e sede sábios. Veja Hebreus 12. Hebreus 12, versículos de número 5. Atenta para isso. Aceite a correção de Deus e sede sábio. Olha o versículo 5 do capítulo 12 de Hebreus. Olha como o Senhor fala conosco: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? O Senhor faz uma pergunta, ele continua no 8: mas se estais sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que palavra, aonde Salomão nos leva e o que ele nos faz entender. Que a palavra de Deus não é para massagear a nossa carne. A palavra de Deus, ela não é para massagear o nosso ego. A Bíblia diz que a palavra de Deus, né, Jeremias escreveu, dizendo que a palavra de Deus, ela é como fogo. E observa, meus irmãos, e a Bíblia diz que o ouro, ele é provado 7 vezes, ele passa 7 vezes pelo fogo, e cada vez que o ouro é passado pelo fogo, o ouro, ele se torna mais valioso, ele se torna mais puro. E observa aqui que o Senhor está dizendo que cada vez que nós ouvimos a palavra,
Cada vez que nós ouvimos os ensinamentos do Senhor, cada culto de ensinamento é como se nós fôssemos colocados dentro de um forno com uma têmpera extremamente altíssima, aonde aquele fogo em nós ali dentro, naquele forno, naquele fogo, começará a nos purificar, começará a queimar, a limpar todo o pecado que há na nossa carne. Aquele pecado ele vai começar a pingar, ele vai começar a escorrer. Só que em determinado tempo nós somos tirados de dentro daquele forno, e o pecado não saiu por todo. Em outro tempo, novamente, nós somos colocados no fogo de novo, que simboliza a palavra de Deus, em alta têmpera, numa temperatura altíssima, e ali nós começaremos novamente a derreter, começará a pingar o pecado, começará a escorrer, e vai ter um tempo determinado de passar por aquela têmpera, e depois o Senhor nos tirará daquele forno novamente. E assim, cada dia que nós passarmos pela têmpera de Deus, cada dia que nós passarmos pelo fogo do Senhor, cada vez que nós passarmos pelo ensinamento, pela palavra de Deus, nós tornaremos cada vez mais puro, cada vez mais santo, porque a palavra de Deus é como fogo que nos limpa toda a impureza. Será que alguém está entendendo a palavra de Deus e pode glorificar o Senhor? Ele diz no verso 9 do capítulo 12 de Hebreus: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, né, nosso pai materno, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Aí ele diz: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, os corrigiram como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então o escritor aos Hebreus, ele está dizendo para nós que a correção de Deus por intermédio do ensinamento da palavra é para que nós nos tornamos cada dia mais santos. É como eu falei, o fogo que a palavra nos purifica, para que nós possamos cada dia nos tornarmos santos, cada dia mais puro. Louvado seja o nome do Senhor. Então toda a correção de Deus, tem crente que foge, tem crente que corre de culto de ensinamento mais do que o diabo corre da cruz. Tem gente que não suporta ouvir ensinamento. Quando ele ouve ensinamento, ele sabe que é ele, aí ele fica falando para o irmão do lado: ah, fulano podia estar aqui, essa palavra é para ele, eu sei que é para ele, porque eu sei que ele está praticando tal coisa. E na verdade, meus irmãos, Deus ele não erra endereço. Deus ele sabe que eu preciso, Deus ele sabe que os varões precisam, Deus sabe que as irmãs precisam, Deus sabe que os obreiros, os ministros da casa de Deus precisam, Deus sabe que todos os ouvintes precisam ouvir a correção da palavra de Deus, para que em podendo ouvir, cada um se torne santo, se purifique e se aproxime cada vez mais de Deus. Veja, o capítulo 8 de Provérbios, o versículo 33, ouve a correção, não rejeiteis e sede sábios. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que ouve a sua palavra e aguarda e pratica, ele diz que ele assemelha ao homem sábio, ao homem prudente, esse que edificou a sua casa sobre a rocha, aonde diz a Bíblia que assoprou o vento, desceu a chuva, correu as águas, bateu com ímpeto, com força sobre aquela casa,
Mas aquela casa, ela continuou de pé, ela continuou intacta, porque ela foi alicerçada sobre a rocha, e nada pode derrubar, porque ela está estruturada, suas colunas foram fundadas na rocha, e essa rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré, a pedra de espina. Mas há também uma segunda classe. Olha aqui, houve a correção, não rejeiteis e sede sábios. Tem uma segunda classe que lá em Mateus 7 também, Jesus ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não guarda no seu coração e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao servo insensato, ao servo imprudente, ao servo louco, esse que edificou a sua casa sobre areia, e o Senhor diz que assoprou o vento, caiu a chuva, correu as águas, e bateu com ímpeto contra aquela casa, e a Bíblia diz que grande foi a sua destruição, porque ela estava alicerçada sobre a areia. Preste atenção, há dois tipos de evangelho: há o evangelho da verdade, louvado seja Deus pelo trovão, há o evangelho da verdade, e há o evangelho da mentira. Há o evangelho da verdade que liberta o homem, e há o evangelho da mentira que levará a igreja para o inferno, que está levando para o inferno e que não tem mais jeito de ser mudada. Presta atenção, é mais fácil você pregar a palavra de Deus para uma pessoa que nunca a conheceu, uma pessoa que nunca ouviu. Mais fácil você pregar a palavra de Deus para um macumbeiro, para um bandista, um kardecista, para um maçom, para um livre pensador, para um seixonoíta, enfim. É mais fácil você pregar para uma dessas seitas, de um qualquer sectarista. É mais fácil você pregar, ele dá atenção, dá ouvido e se converter a Jesus, do que você pegar um crente, um sem vergonha, que diz que é crente, vai para a igreja uma, outra vez no mês, não tem nenhum sequer compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com oração, com jejum, com consagração, não tem compromisso com cargo, não tem compromisso com trabalho, não tem compromisso com oferta, com dízimo, com voto, com visita, com missão. Ele não carrega nem Bíblia, é um infeliz, é um deturpador da verdade, é uma ferramenta do diabo para enganar as pessoas. Eu lembro uma vez, eu pregando para um espírita, ali ensinando a palavra de Deus para ele e falando da Bíblia. Chega um, entre aspas, dizendo que era crente, sabe aquele crente que nós estamos falando aqui da qualidade dele? E diz: também não é do jeito que o pastor está pregando, não, isso é a visão dele. Eu peguei e falei: meu amigo, não é visão minha, não é o que está escrito aqui, eu estou lendo para ele a palavra de Deus, estou explicando. Não, mas a gente tem que fazer uma interpretação da Bíblia. Eu falei: mas interpretar o quê? O que está difícil aqui de entender que precisa ser interpretado? A Bíblia aqui nós não estamos lendo em aramaico, não estamos lendo em grego, em hebraico, não estamos lendo em russo, não estamos lendo nenhum outro idioma a não ser o nosso. Está aqui, é literário, não tem que fazer interpretação. Não, mas não é bem assim, porque você está querendo aplicar sua doutrina
doutrina, a forma que você vive, eu falei, meu Deus do céu. Então, preste atenção, como que se ganha alguém para Jesus? Quando alguém, um crente que segue o evangelho da mentira, que tudo que tem na Bíblia tem que ter interpretação não pelo Espírito Santo, mas pela teologia. Não tem problema, irmã. O pastor pode pregar que a senhora não deve cortar cabelo, mas se nós formos fazer uma interpretação aqui, uma hermenêutica, uma homilética, uma exegese profunda do texto, Jesus não está nem aí se você corta cabelo, se você pinta ou não. Jesus só quer o teu coração. É assim que estão pregando hoje. Sabe quando você vai entrar numa igreja, ou vai pregar para um crente mundano, e vai falar para ele que a forma que ele está vivendo é errado? Sabe quando que ele vai acreditar? Nunca. Ele vai deixar de ser teu amigo. Ele não vai querer mais falar com você. Não, eu aprendi assim, meu pastor ensina, ele está certo. Sabe por que ele vai defender o pastor? Sabe por que ele vai defender o ministério dele? Porque o evangelho que ele está ouvindo, o ensinamento que ele está ouvindo é o evangelho de mentira. É o evangelho que está pregando para ele a terra. É o evangelho da testemunha de Jeová, que tudo vai ser mudado, todas as coisas vai ser mudado. Você vai brincar com o leão, a criança vai brincar com a cobra, ninguém vai morder ninguém, vai ser um paraíso aqui na terra. Deus não se preocupa com nada, fique em paz. Deus só quer o teu coração, não tem problema. Deixa esse negócio de ser radical, deixa esse negócio de evangelho quadrado. É assim que estão pregando. Por isso que o povo hoje está vendo que o negócio está feio. Estão colocando carnaval nos púlpitos, estão sambando, fazendo batuque de umbanda, de candomblé nos púlpitos, o povo dançando, e a igreja dando glória a Deus, glorificando o Senhor. Eu pergunto, esse evangelho é do céu ou é do inferno? Capítulo 6, versículo 14 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que comunhão há entre luz e trevas, que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos, as imagens de escultura, que comunhão há entre o fiel e o infiel. Veja que coisas são opostas. São opostas. E nós temos que escolher. Não, pastor, eu tenho que fazer de fraco para ganhar fraco. Quer dizer, eu tenho que cair no pecado? Quer dizer, eu tenho que entrar ali no prostíbulo? Eu tenho que entrar num cabaré? Eu tenho que me relacionar com uma prostituta para mim ganhar a prostituta para Jesus? Como? Aonde isso entra? No evangelho, onde Jesus ensina. Então eu tenho que jogar bola, tenho que entrar num time de futebol para me ganhar os jogadores ou a plateia. Eu tenho que ir lá numa banda de rock, tenho que curtir o rock lá com o cabelo, fazer tatuagem do demônio no meu corpo, fazer o símbolo de Satanás, para poder ganhar a banda de rock ou todos aqueles que estão ali, naquele lugar, cultuando aos demônios. Meus irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Bíblia diz, se Deus é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, serve Baal. Não adianta brigar. Jesus está tirando a venda da nossa cegueira, da nossa mente, do nosso entendimento nessa noite. Jesus quer salvar nossa alma, sabe por quê? Porque o dia de amanhã ele não pertence para nós. Deixa eu dar um passo aqui, Provérbios 8:34. Salomão diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia,
esperando as ombreiras da minha entrada. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido. Não é à toa que o salmista, ele escreveu dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aqui ele está dizendo que feliz será o homem que me dá ouvidos. Observa bem, quando nós estamos num determinado lugar, que a gente está falando piada, que a gente está falando coisa do mundo, todo mundo está dando risada, todo mundo está alegre, mas no momento que a gente saca da palavra de Deus, que a gente abre a Bíblia, lê ali 2, 3 versículos, faz uma oração e começa a pregar, as pessoas começam a fechar o rosto, a cara, começa a baixar a cabeça, dá uma volta para aqui, para ali, procura algum lugar, um banheiro, procura uma porta, e o que anda menos corre. Fica daqui a pouco como ficou Jesus, aquela mulher do capítulo 8 de João, aonde todos queriam apedrejar a mulher e apedrejar Jesus, quando Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra contra essa mulher. Todos foram embora e ficou só Jesus e a mulher naquele lugar. Desse jeito acontece quando nós vamos pregar a palavra de Deus na roda de escarnecedores. E ele diz: porque o que me achará, o que achará Deus, achará a vida eterna e alcançará o favor do Senhor. Como que nós vamos achar o Senhor? Como que nós vamos achar Deus? Por intermédio da palavra. Como que nós conhecemos Deus? Pela Bíblia. O povo brasileiro é o povo que menos gosta de ler, é o povo que menos estuda, desculpa da expressão, mas é o povo mais burro da face da terra, tirando os países mais pobres que o nosso. Mas os países mais desenvolvidos é composto de pessoas cultas, de pessoas que leem, que estudam, que procuram a raiz das palavras, que procuram conhecer a verdade. Pessoas que não querem ser manipuladas, mas pessoas que querem manipular os outros. Eu pergunto, por que nós não crescemos assim também? Uma vez, um sábio, ele diz no mundo que existe só 2 tipos de pessoas. Ele diz que há aqueles que são manipulados e aqueles que manipulam. Certamente, aqueles que manipulam são aqueles que adquirem o poder da homilética, são aqueles que adquirem o poder da palavra, são aqueles que conquistam uma língua erudita, e certamente pelo seu estudo, pela sua perseverança, ele vai adquirir o conhecimento, ele vai ensinar, ele vai instruir, ele vai fazer as pessoas andar segundo a sua fé, segundo a sua visão. Não é esses grandes líderes, não é o que eles fazem hoje, entre aspas, os grandes líderes evangélicos? Não poderiam ensinar o evangelho da verdade? Evangelho de prosperidade não salva ninguém. Evangelho de prosperidade não cura ninguém. Evangelho de prosperidade não traz riqueza para ninguém. Evangelho de prosperidade não vai levar ninguém ao céu. O evangelho da prosperidade, Jesus fala no capítulo 6 do evangelho de Mateus, que o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, o Deus do evangelho da prosperidade chama-se Mamon. Jesus diz: vocês têm que decidir, vocês não podem agradar a Deus ou agradar a Mamon, entre aspas, Deus da riqueza. Nós optamos, você escolhe. Lembra que eu falei no começo que servir a Deus é seguir os passos de Jesus, é seguir os passos de Paulo? A caminhada deles não foram fáceis, foram difíceis, foram sangrentas, foram de pedradas. Mas Paulo, ele diz no capítulo 4
verso 7 e verso 8 de Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No 8 ele diz: agora está preparado para mim uma coroa de glória, uma coroa de justiça, uma coroa eterna. Está preparado não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então foi difícil para Paulo, foi difícil, mas Paulo ele foi até o fim. Está difícil para você, meu irmão? Está difícil para você, minha irmã? Mas Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Encerrando o versículo 36: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Que esperança há para o praticante desse versículo 36? Aqui está uma palavra de condenação, não uma palavra que vai absorver. Olha bem: mas o que pecar contra mim violentará a sua alma. Quando diz que alguém foi violentado, violentada, o que você pensa? Dor, sofrimento, talvez uma palavra horrível para se dizer, e a pior de todas, chegou a morte. Jesus está dizendo aqui que o que pecar contra ele também violentará a sua alma. Meus irmãos, isso é algo que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos sendo exímios pecadores. Estamos pecando mais do que em todas as eras. Se nós olharmos os dias de Sodoma e Gomorra, se nós olharmos o tempo do mundo antigo, lá no capítulo 6 de Gênesis, eles não tinham lei, eles não tinham palavra, eles não tinham entendimento. Eles pecavam deliberadamente sem ter o conhecimento da palavra viva como nós temos. Só que detalhe: todos nós hoje, aqui, todos nós temos a palavra em áudio, em vídeo, para lermos em qualquer idioma, em qualquer tradução. Eu olho para isso, sabe o que eu penso? Que nós teríamos que ser os mais santos de todas as épocas, não os mais pecadores como nós estamos sendo. Nós estamos chegando no nível de Sodoma e Gomorra. Nós estamos pecando de maneira tal que nós estamos desafiando a santidade de Deus. E vai chegar uma hora, vai chegar um momento, um dia, em que a ira de Deus, como diz Paulo, ela será manifesta sobre todos os filhos da desobediência. Então, meus irmãos, abra o teu ouvido à palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no teu coração, viva cada dia da tua vida como se fosse o último. Não aceitou Jesus hoje? Aceite. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Talvez você está brincando, talvez você ache que aqui é um lugar para você vir ouvir alguma coisa. Não, aqui é um lugar para você ouvir a palavra de Deus. Aqui é um lugar para você ser impactado, ser confrontado. Aqui é um lugar para você raciocinar, para você despertar. Se você quer ir para o inferno, se você quer ir para o céu, se você quer servir a Deus ou continuar servindo o diabo. Pastor, não estou servindo o diabo. Tá! Só existe dois senhores: você serve a Deus ou você serve o diabo. Não existe um intermediário. Você decide hoje. Suponho que após essa palavra você tomará uma decisão, pois você não pode sair daqui como você entrou aqui nessa noite, porque o dia de amanhã você pode ter uma surpresa, e talvez essa surpresa pode ser algo irreversível para a tua vida.
Que Deus abençoe a tua vida, a tua alma, o teu coração, e que você deixe Jesus fazer morada na tua vida para a glória de Deus. As horas foram embora, as palmas bem alegre, exalta e adora o nome do Senhor.